Você quer conectar o seu banco Postgres com o Python utilizando as melhores práticas? Bom, então vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te mostrar. E aí, techs, como estão? Tudo bem? Eu sou o El, DBA há mais de 6 anos, e para o vídeo de hoje eu vou mostrar para você como que você consegue fazer aquela conexão no seu banco de dados Postgres utilizando o Python, se você quiser fazer um desenvolvimento, se quiser fazer algum teste com a sua aplicação, enfim. Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo passo a passo. Alguns vídeos passados eu fiz no canal como que a gente consegue criar um container Docker, né, no Linux e instalar um Postgres. Se você não viu esse vídeo, vai aparecer aqui no card para você dar um confere. Aproveitando que nós já temos o container, que nós já temos o Postgres, vamos fazer uma conexão nesse mesmo Postgres. Então, para começo de conversa, estou aqui com o meu terminal aberto do meu Linux, estou conectado também na minha VM, porque iremos utilizar ela posteriormente. Agora, o primeiro passo é iniciarmos o nosso container, ver se ele está no ar. Como que a gente verifica se temos um container em execução? Executamos o comando docker ps. Como podemos ver, não tem nenhum container up. E como que a gente consegue subir o container? Bom, para iniciar o container, executamos docker start e o nome do nosso container, que no caso, o meu container aqui é esse nome, TechTalk PG. Vamos iniciar, feito. Nosso container já está up. Agora, se eu der um docker ps, ele vai mostrar para mim que ele já está no ar. Agora eu vou abrir o meu VS Code e criar os meus scripts em Python para fazer essa conexão. Então bora lá. Agora eu estou aqui realmente conectado na minha VM Ubuntu. Então o que eu vou ter que fazer primeiro? Temos que instalar as dependências. Eu estou aqui numa pasta chamada Conecta Postgres e eu preciso instalar duas libs do Python para conseguirmos fazer essa conexão. A primeira lib é a PsychoPG2, que é a lib para fazermos a conexão no Python com o Postgres. Como que a gente faz para instalar qualquer lib no Python? Aqui no terminal, no VS Code, se ele não estiver aparecendo para você aí, é só você apertar o atalho no seu teclado com Ctrl J e ele vai abrir o terminal. Agora, eu já estou dentro da minha pasta que eu quero criar meus arquivos, eu vou executar o pip install PsychoPG2. A próxima lib que iremos instalar é uma lib chamada Python -env, dessa maneira aqui. Feito as minhas instalações, já tenho aqui no meu Python todas as minhas libs. O que a gente faz agora? Como eu falei no começo do vídeo, que é uma forma de boa prática, eu vou criar dois arquivos em Python. Um arquivo eu vou deixar apenas para criar a minha conexão com o banco de dados e o outro arquivo vai ser o meu arquivo principal, que vai rodar o meu comando, que vai rodar, né, o meu código em Python e assim fazer ali a conexão e outros comandos que eu imputar. Então vamos aqui no VS Code, vamos criar um arquivo. Eu vou chamar o meu arquivo de connect.py. Já temos aqui o arquivo para fazer a nossa conexão com Python. Agora, o que eu vou precisar fazer? Como a gente instalou ali, né, a minha lib PsychoPG2, agora a gente faz um import da lib aqui no Python, justamente para podermos utilizar ela no nosso código. Eu posso até dar um rename aqui se eu quiser, em vez de ser esse nome grande, eu posso apenas dar um PG. Próximo passo, o que a gente vai importar agora? A gente precisa importar a função de erro do PsychoPG2. Então, eu venho aqui e dou um from PsychoPG2 e eu dou um import error. Então, eu coloquei aqui os meus imports, tá bom? Eu vou criar uma função no Python. No Python, para criarmos uma função, é def. Coloco def e vou chamar a minha função de com. O que essa minha função vai fazer? É nela que eu vou criar ali todo o meu código, passando a minha string de conexão por Python. Então, é onde que eu vou passar o banco de dados, qual que é o IP que eu vou conectar, o usuário e a senha. Então agora eu vou colocar um try para ele tentar aqui fazer a conexão. Primeiro, eu vou definir uma variável chamada conecta e nessa variável ela vai receber o atributo do meu PsychoPG2, que é o connect. Eu vou dar um PG, que é como eu renomeei ele ali em cima, né? Como vocês podem ver aqui, ele tá renomeado como PG. Então eu vou dar um pg.connect e aqui eu abro e fecho parênteses e dentro desses parênteses eu vou aceitar todos os meus valores que eu vou utilizar para conectar no meu post. Opa, pera que eu escrevi aqui errado, é connect. Então, o que a gente vai precisar de parâmetro para fazermos essa conexão? O primeiro deles vai ser o nosso usuário, que é definido como user. Em seguida, a nossa senha, que é um password. Em seguida, vamos colocar o host, né, qual que é o ambiente que iremos conectar. Colocamos a porta, né, a porta do Postgres. E por fim, o database, seria o nosso banco de dados
queremos conectar. A gente consegue, eu vou colocar aqui um print, porque aí quando ele fizer essa conexão, eu vou saber que deu tudo certo. Então aqui embaixo eu dou um print, eu conecto e eu escrevo conectado com sucesso. Agora vamos lá, vamos preencher aqui essas informações. Primeiro, qual que é o usuário que eu vou utilizar? Bom, vou usar o meu usuário padrão, que é o usuário do Postgres mesmo, Postgres. Aí, aqui na parte da senha, por que eu falei no começo do vídeo que era boas práticas? Na parte da senha, a gente não vai definir a nossa senha aqui no código de uma forma explícita. É por isso que eu falei para nós criarmos, né? Para nós instalarmos o env. E é agora que iremos utilizar ele. Vamos aqui no Python, vamos criar um arquivo chamado .env. Aqui seria basicamente as variáveis de ambiente, por isso que é env de environment. E aqui dentro do meu .env é onde eu defino as minhas variáveis de ambiente. No caso, eu vou definir a minha variável para eu colocar a minha senha do meu banco. Então eu vou chamar ela de db_password. Dou um igual e aqui eu vou colocar a minha senha, tá bom? Pode ser aí, você digita a sua senha e ele vai ficar salvo aqui. Então eu vou colocar a senha aqui. Então ok, já que lá no meu arquivo .env eu já defini minha senha, eu não vou precisar mais dele. Então eu posso até fechar, ele vai continuar aqui no cantinho, no meu projeto. Então, da mesma forma que eu tive que importar a biblioteca, eu vou importar esse meu arquivo .env para dentro do meu connect.py. Como que a gente faz isso? Aqui a gente vai executar from.env e vamos importar, né, a função que carrega o .env, que é essa load.env. E também vamos importar uma função do Python, que é a OS, de sistema operacional ali. Aí agora que eu fiz esse import, eu tenho que carregar o meu .env de fato. Então eu vou dar um load.env aqui novamente, chamando ele como uma função. Então aqui dentro do meu try, da minha con, que é a minha function que eu criei no Python, eu vou instanciar, né, referenciar a minha senha que eu criei lá no .env aqui para o meu código. Como que a gente faz isso? Vou criar uma variável, vou chamar ela de pwd, de senha, e eu vou dar um os.getEnv. E o que eu quero chamar lá do meu .env? Eu quero chamar aquela variável que eu criei, que é a dbPassword. Nessa variável dbPassword é onde está armazenado de fato a minha senha. E agora aqui no meu campo de senha, ao invés de eu digitar a minha senha, eu simplesmente digito a minha variável pwd. Ótimo. Agora no host, basicamente eu vou pôr o IP do meu container, porque o meu Postgres não está na minha máquina, está rodando no meu container. Então como que eu vejo a informação, como que eu vejo o IP do meu container? É simples. Lá no meu Docker, eu vou dar um Docker, esse comando Docker inspect. E aí eu coloco o ID do container aqui. Então, ó, Docker inspect, o ID do meu container. Ele vai abrir várias informações e uma delas tá aqui embaixo, IP address. Então é esse o endereço de IP do meu container. Então é ele que eu devo usar lá no meu Python. A porta é a porta padrão, né? A porta padrão do Postgres, que é a 5432, e abaixo o banco. Eu tenho aqui o meu dbeaver, tá? E eu já criei um banco chamado carros, um banco bem básico ali, apenas com umas informações de algumas marcas de carro. E eu vou chamar esse banco, eu quero conectar no meu banco de carro. Beleza, os meus parâmetros já estão passados aqui para o Python. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente dar um return, né? Se essa é uma função que ela vai retornar algo. E o que ela vai retornar? Ela vai retornar o meu objeto conecta, né? Vai retornar para o Python todos esses objetos aqui que eu defini, as minhas variáveis. Como eu coloquei o try, quando a gente programa no Python e coloca o try, ele espera que a gente use o expect, seria, né, ali, o try e o catch do SQL. Se não der para conectar, ele vai cair nesse meu except e ele vai executar um erro. Eu vou chamar aqui o erro que colocamos aqui em cima, ó, importamos aqui em cima, vou apelidar ele de E, e aqui embaixo eu vou colocar uma mensagem para o usuário, né, caso eu não consiga fazer minha conexão. Então, ajustei aqui o meu código. Toma cuidado com o Python, tá? Porque se não tiver uma indentação correta, ele pode ali apontar um erro para você. Então, já que eu defini a minha função, eu vou criar uma outra função que vai se chamar encerra_com, que é apenas uma função para encerrar a minha conexão no banco de dados. Isso é muito importante, tá? Assim que você abre uma conexão no banco e faz o que você precisa, imediatamente você tem que encerrar a conexão para não ficar a conexão aberta. Então o que basicamente eu vou fazer aqui, ó, se o parâmetro, né, esse parâmetro que eu estou recebendo conecta for verdadeiro, então eu chamo ele
encerro. Conecta.close. Beleza, pessoal? Este é o código que iremos definir para fazer a conexão com o Postgres. Ele não é tão complicado, não é tão grande assim, tá bom? Então aqui já está definido. Agora, para a gente realmente executar e ver se está funcionando, vamos criar um outro arquivo de Python. Eu vou chamar o arquivo de main.py e agora sim, nesse arquivo que é o principal ali, o meu código, onde vai ficar toda a minha estrutura, onde eu vou definir o código e vou chamar o meu connect.py. Mas antes de eu fazer isso, eu espero que você esteja gostando do conteúdo. Se você está gostando de verdade, já deixa aquele like para mostrar que você está gostando, para o YouTube conseguir entregar o meu vídeo para mais pessoas. Já deixa aquele comentário se você tem alguma sugestão para os próximos vídeos e também se inscreve no canal. Então, ok, o que temos que fazer aqui no meu código main? Esse é um novo código e eu preciso instanciar o meu connect.py para dentro dele. Como que a gente faz isso? Basicamente, a gente coloca o from, porque a gente não quer importar tudo ele, colocamos o nome dele, né, connect. E agora, o que a gente realmente de fato quer importar? Bom, eu vou querer importar as minhas duas funções, que é a com e a encerra com. Agora eu vou criar uma função no Python, a def main. O que essa função aqui, ela representa para o Python? Basicamente, eu estou dizendo que aqui é meu código principal. É nesse arquivo que o Python vai executar a primeira vez e sempre, né, todas as vezes que eu for executar. Então aqui é o coração do meu código, basicamente. Bom, então eu defino aqui embaixo eu vou colocar um if name, se o nome, né, for igual a main underline, então eu chamo, né, a minha função main aqui embaixo. Então beleza, pessoal, agora a gente vai definir a nossa função. O que eu quero? Eu quero chamar, né, o meu com para validar se ele está conectando no banco ou não. Então vou criar uma variável chamada connection e essa variável vai receber o meu com, a minha function, ok? E aqui, para a gente validar se realmente está tudo certo, então aqui eu atribuí a minha função com para a minha variável connection. E agora eu vou chamar a minha outra função, a encerra com, passando como parâmetro o meu connection. E agora a gente apenas executa para validar se o Python está conseguindo chegar no post. Ah lá, que bacana. Ele retornou conectado com sucesso. Já sei que está conectado, ok, mas que tal eu colocar aqui a forma, né, um select, basicamente um select, para ele fazer no meu Postgres e retornar aqui no meu Python. Então bora lá, como que a gente faz isso? Aqui, assim que eu definir a minha conexão, eu preciso chamar um cursor, tá bom? Toda vez que você for rodar um select pelo Python, você precisa de um cursor. Então eu vou colocar aqui uma variável chamada cursor, que ela vai receber o meu connection.cursor. Agora aqui embaixo eu vou dar um cursor.execute e vou passar simplesmente um select, né? Uma query que eu quero que ele execute. Eu já tenho a minha query aqui criada aqui no meu dbeaver, eu vou colar ela aqui. Agora eu vou colocar esse resultado todo, eu vou atribuir ele para uma variável chamada linhas, né? Rows em inglês, e vou chamar aqui cursor.out. Basicamente esse fetch_all está fazendo assim no Python. Tudo que eu receber, né, desse meu cursor, o resultado desse select, eu estou atribuindo numa tupla, que é esse row no Python. Então, agora que eu atribuí, para ele executar de uma forma mais bonita, digamos assim, no Python, é só a gente fazer um for nesse meu rows para ele exibir bonitinho ali pulando linha. Então basicamente eu dou um for row, chamo uma variável de row em linhas, né, que é a minha variável acima, e eu dou um print agora para ele mostrar cada linha ali pulando. Então esse é o meu outro código, a gente já validou que ele está conectando, tá tudo certo. Então será que ele vai conseguir retornar um select? Vamos executar aqui. Ah lá que maneiro. E ele executou e retornou para mim, né, o select, pegando essas informações lá do meu post, lá do meu banco de dados. Tex, eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e aprendido alguma coisa. Deixe um comentário aí embaixo informando se você gostou, se ficou alguma dúvida e se tiver alguma sugestão para os próximos vídeos. Se você gostou desse tipo de vídeo conectando o seu Python no banco de dados, dá um confere nesse vídeo aqui, onde eu ensino também a fazer uma conexão ali no SQL Server e fazer uma tarefa no Python, fazer uma automação. Então, vou ficando por aqui. Até a próxima.